Olá, eu sou a Aline Lima E eu sou a Tatiane Costa. e nós estamos no podcast Aquarela de Amor. E hoje nós recebemos a Leila e a Maiara contando as suas histórias que elas escreveram no capítulo do livro Aquarela de Amor. Temos aqui muitas coisas interessantes, mulheres que já tinham passado por uma maternidade, já tinha a receitinha pronta ali, né, Leila? E que Exatamente. se surpreenderam com a nova realidade. Maiara, que sonhou tanto com essa maternidade e enfrentou desafios desde o nascimento. Então fique com a gente para uma conversa de mãe para mãe. E a gente vai descobrir que não existe manual para maternidade, que cada acontecimento é único e que vocês possam se inspirar com as histórias dessas duas mulheres incríveis que estarão conosco aqui hoje. E eu começo com o quadro Primeiras Cores, perguntando para você, Maiara, como foi para você colocar a sua história no papel? Com qual sentimento você chegou nesse projeto e qual sentimento está agora? Como se sente ao escrever a sua história e a história da Mariana? Eu me senti muito honrada, né, de estar participando desse livro. Foi desafiador escrever esse livro, porque assim, você vai escrevendo e você vai revivendo, né, essas histórias que também não é tão boas, né, vai te deixando tristes, vai te deixando, mas por outro lado, você vê o tanto que a gente já avançou e o tanto que a gente já chegou aqui e por tanto que a gente já passou, né? E o sentimento que fica é que escrever essa história junto com a Mariana é tão profundo. Eu nunca tinha pensado em escrever esse livro, mas assim, eu acho que dar visibilidade, né, desse livro para outras mães, porque para que essa mãe seja acarinhada, acariciada de alguma forma, porque quando eu cheguei no diagnóstico, eu não tive isso, né? Então, se a gente puder, de alguma forma, ajudar essa outra mãe com a minha história, contando a minha história para outra mãe, é maravilhoso. Então, assim, só de poder ajudar a outra mãe já é um bom começo. E é isso que eu queria te falar, assim, né? Como orientadora ali do projeto, na parte de a primeira leitora do seu texto, eu percebo isso, assim, muita coragem, né? De colocar isso, por mais que você tenha acessado as vulnerabilidades, tenha retomado algumas questões, toda essa coragem de colocar aquilo ali para fora. Então, assim, é muita gratidão pela sua participação e pela sua coragem. Obrigada. E Foi você, Leila, como que foi para você receber esse convite? Como que você chegou nesse projeto? Quais eram suas expectativas? Conta um pouco pra gente. Bom, quando eu recebi o convite, eu estava num momento bem delicado, me sentindo bem perdida. E hoje eu entendi o propósito desse livro, né? De reunir tantas mulheres, tantas histórias, me senti acolhida e estou, assim, encantada a cada dia. Trouxe um vigor novo, né, dentro da maternidade, para mim, para lidar com tudo isso, né, com essa jornada. Assim, a gente coloca difícil, né, mas eu hoje me sinto acolhida. E assim, Tati, só de ver essas duas mulheres aqui hoje, tão lindas, empoderadas, né, vivenciando esse momento, falando das suas histórias, pra mim, gente, isso já é um ganho assim muito grande. Porque a gente sabe que a maternidade em si, né, principalmente a maternidade atípica, ela exige da gente um lugar de entrega e às vezes até de abandono de nós mesmos. sim. E aí olhando pra vocês assim, todas maquiadas, todas lindas, isso aí assim é muito importante. É sinal de que tudo que a gente fez já deu muito certo no processo, né? A gente sabe que tem muito por vir ainda, mas assim, eu tô muito emocionada de ver vocês aqui hoje tão lindas, gente. Sério mesmo. De dentro pra fora, né? Não é só a estética, mas se dar esse momento, né? Se preparar pra estar aqui. Disponível para contar a história de vocês, para falar aquilo que já foi escrito. Então, assim,
Muita gratidão. E nem chegamos no lançamento ainda. Pois é. Ansiosa. Espera. Mas continuando aí com a história de vocês, Mayara, logo quando a Mariana nasceu, você sentiu algo estranho, né? Você relata no seu capítulo. Uma angústia que te impulsionava a buscar respostas, enquanto todos diziam que era normal. E isso é muito comum, né? Acho que todas as mães chegam até mim falando, as pessoas falavam que era normal, mas tinha algo que me motivou a vir até aqui. Como foi para você lidar com a intuição solitária até chegar à síndrome, né? E seria interessante você também falar um pouco pra gente sobre a síndrome da Mariana, né, que é uma síndrome rara, a síndrome de Pitt-Hopkins. Então é importante para que as mães também, né, que estejam vivendo esse mesmo processo, entendam um pouco sobre isso, né? Então, assim, desde quando a Mariana nasceu, eu via que aquela criança estava diferente. Mas como sou mãe de primeira viagem, todo mundo falava, não, você também chorava assim, crianças choram assim, né? Então foi muito solitário para mim e para o meu bem. Ia em busca de... A gente até demorou muito tempo em busca de profissionais, porque as pessoas falavam, olha, é normal a criança chorar muito, mas sabe quando você sentia que aquilo estava errado, mas por mais que você sentia, você falava assim, não, é coisa da minha cabeça. É uma sensação. É uma né? sensação. E até a gente chegar, né, na síndrome de Pitt-Hopkins, foi um caminho longo e delicado pra gente. Quanto tempo demorou? Demorou 1 ano e 7 meses para fechar o diagnóstico todo, né? E quando a gente chegou na síndrome de Pitt-Hopkins, a gente ficou desesperado, porque a gente não sabia o que era. Eu não sabia nem o que era síndrome direito. Achava que só tinha síndrome de Down, né? E aí o meu bem achou no Instagram, né? O Instagram da síndrome de Pitt-Hopkins dos pais. E aí logo ele começou a seguir. Ele falou, olha, eu achei aqui, né? Vamos seguir. E eu, de cara, já não segui. Falei assim, eu não quero ver como é essas crianças, eu não quero saber de nada. Então eu demorei muito tempo, assim, alguns meses, para poder seguir essa página e entrar em contato com esses pais. Mas entrar em contato com esses pais foi um divisor de águas, porque eles me ajudaram a entender a síndrome e quais profissionais eu tinha que procurar, porque assim, a gente estava perdido. E esses pais me ajudaram. Então, assim, eu sou muito grata, né? A família Pitt-Hopkins que a gente tem, por eles também não sabem nada, né? Então, assim, tudo que a gente vai sabendo, a minha experiência, a experiência deles, eles vão contando. Então, assim, até chegar à síndrome de Pitt-Hopkins foi desafiador. Mas quando a gente chegou, a gente tem muitas trocas. Então, assim, às vezes, uma coisa que a Mariana tem, por exemplo, na síndrome tem muito constipação, então ela sente muita dor e a gente não sabia, achava que era características do autismo, e ela estava sentindo dor. E com essa troca com outros pais é que a gente foi conseguindo ajudar a Mariana. E hoje a gente conseguiu entender que não era as características do autismo, ela sentia dor. Então, assim, é muito bom ter com quem conversar, né? E aí eu não passei a mais ser solitária, porque tem outros pais, né, para estar junto da gente. Eu me sinto assim, Aline, extremamente feliz e orgulhosa de ver a Mayara aqui hoje. Eu acompanho a Mariana desde esse processo, né? Então, quando realmente a gente descobriu essa página do Instagram, foi um divisor de água na vida da Mayara. De início vem a negação, isso é comum, né, em todos os quadros aí, as mães, mas depois a gente viu que ela estava olhando, né, olha, essa é a realidade e eu preciso enfrentar. E ver tudo que ela passou, né, eu realmente vi de perto, eu era uma pessoa que ia na casa da Mayara quando acontecia essas crises, e eu vejo o quanto você se transformou uma mulher forte, uma mãe empoderada, e eu tenho muito orgulho da sua história, da sua trajetória, e eu gostaria que
você, através da sua história, por isso que eu chamei pra você, né, empoderar outras mulheres. Acho que a tua história vem com uma história de transformação na vida de outras mães que vão ler esse livro. E assim, essa fase, né, que vocês colocaram da negação, que a Leila também deve ter conhecimento, ou porque nós passamos, ou porque a gente identifica outras mães, né, que precisa desse tempo. E precisa ser respeitado, né, Tati? Cada uma tem seu tempo para dizer seu sim para essa nova realidade. E na história da Leila, a Leila já tinha duas, né, duas meninas, e foi assim, um terceiro filho. Quando você traz isso, e aí você trazendo para essa metáfora da aquarela, né? Como se eu já conhecesse todos os tons da maternidade, vai vir o próximo. Como que foi a sua expectativa e a realidade de ter um filho atípico nessa condição de já ter duas filhas antes e essa próxima experiência? Conta pra gente um pouquinho de como que foi para você. Bom, por eu já ter as duas meninas, eu já me achava expert, né? Assim, já... Tô sabendo tudo. E sempre me perguntam como foi a gravidez dele, né? No processo que a gente passou, todas nós passamos, né? Pelo questionário e tudo mais. E foi a gravidez mais tranquila que eu tive. Porque eu só me dediquei para aquela gravidez. Como das outras eu era mais nova, então eu me sentia muito ativa, ficava muito sempre querendo trabalhar e estudar, fazer faculdade, né? E nunca parei, assim, pra curtir uma gravidez. Então, a dele eu curti. Então, foi a mais tranquila, assim. E quando esse diagnóstico não foi rápido, foi aos pouquinhos, né? Foi uma estrada longa também, de quase 7 anos, né? Então, eu, apesar do meu coração saber que tinha algo diferente, mas quando vem o diagnóstico, a gente pensa que está preparada, né? E aí você vê que não tá. Que de fato você vai passar, em algum momento você vai cair, assim, né, naquela depressão e pensar o que vai ser do futuro, né? Um medo que eu não tinha com as meninas, então foi trazendo outros medos para mim. E tanto é que minha primeira reação foi falar pro meu marido, nós vamos contar para ninguém. Muito comum. Ele fica, na verdade ele ficou bem quieto, né, assim, e eu falava mais o tempo todo, e eu falava, mas não vamos falar para ninguém, porque a gente só vai falar assim, pra família, vamos fazer um textinho e pronto. E a gente tentando ficar num casulo, né, só que nesse casulo eu também fui ficando mais fraca, pensando, a ansiedade toma conta mesmo. E aí vem a cobrança, uma autocobrança gigante, porque daí você tem as outras duas para dar conta também, você continua sendo mãe, né? Das outras também. E aí eu já ficava pensando, nossa, mas eu tô sendo, que tipo de mãe que eu tô sendo para essas meninas também, né? O que eu tô demonstrando, o que eu tô passando, que a dificuldade já vem e eu já fico nesse estado, né? E eu fiquei um bom tempo. Não me reconhecia mais. Foi bem difícil esse tempo por conta da saúde mental mesmo que eu coloco, né? Sim. E acaba que negligencia essa parte, né, na preocupação com o filho, e quando a gente enxerga, né, fala, não, agora eu preciso olhar para mim. Exatamente. E esse livro trouxe essa oportunidade, né? De fazer vocês olharem para vocês, para a história de vocês, quem vocês são, para além da mãe, além de mãe, né? E nós temos aí um quadro Explosão de Tons. E minha pergunta vai para você novamente, Mayara. Você ouviu de um médico que a Mariana teria uma vida limitada e nunca faria nada. Hoje, vendo ela entrar como daminha de honra em um casamento, andar nos corredores da clínica, como você define essa explosão de vida que atropelou aquele diagnóstico? Foi Deus, sabe? Eu tive que... Eu não pude acreditar naquele médico, porque se eu acreditasse naquele médico, a minha filha realmente não ia fazer nada. Então eu tinha que colocar que quem ia definir o que a Mariana tinha que ser seria Deus.
Então eu tinha que procurar bons profissionais para ajudar ela. E a partir do momento que eu tive o diagnóstico, eu falei, poxa, a minha filha ela não vai entrar num casamento, nunca ninguém vai chamar ela para entrar num casamento, porque eu fui uma criança que foi várias vezes da minha. Então eu falei, minha filha nunca vai ser chamada. Minha filha nunca vai coroar Nossa Senhora, porque eu coroei Nossa Senhora muitas vezes. Então o meu sonho, desde quando ela estava na minha barriga, era esse. E ouvir disso do médico foi terrível. Acabou comigo e com meu marido. Mas ainda bem que eu não acreditei nele. Porque no dia que ela entrou no casamento, e ela não entrou só em um casamento. Ela já tá profissional de caminho. Ela entrou no casamento do meu irmão, do irmão do Adriano, que é o meu marido, e no casamento da Tati, que foi assim, maravilhoso. Ela não recebeu só um convite, ela recebeu 3 convites para entrar. E eu sei que o primeiro dia que ela entrou, a Tati repostou o vídeo que eu postei. E ela falou assim, eu senti nas palavras dela que ela estava torcendo comigo, porque a Tati vem comigo, assim, desde sempre, né? E eu falei pra ela tanto que eu queria isso pra Mariana, tanto que eu sonhei isso. E aí ela vem e desafia tudo isso, todo esse diagnóstico pessimista, né? Eu acho assim tão importante seu relato, né? Porque a gente está falando de um lugar da mãe. A gente escuta vários profissionais falando sobre, né, síndromes, autismo e das condições, mas quando você escuta essa mãe falando com o coração, igual você está trazendo aqui, a gente vem para um lugar comum. Acho que todas nós, a Leila também, a pergunta é sobre isso, dessa descredibilidade dessa sensibilidade materna, né? Porque quantas vezes nós, em um consultório, questionando algumas coisas, fomos questionadas por esses profissionais, né? E tem uma parte no capítulo da Leila que ela fala sobre isso. Tipo, profissionais que questionam, mas você está procurando pelo em ovo? Você está procurando, o que você está procurando? Essa criança não tem nada. E a gente sente, a gente não é neura da nossa cabeça, é uma questão de conexão materna, e é sobre isso que esse livro traz, essa possibilidade desse grito, muitas vezes abafado, inclusive por muitos profissionais, sem querer generalizar, despreparados, né, para lidar com essa sensibilidade e para nos ouvir. Então, Leila, quando você se deparou com esse contexto, né, dos profissionais falarem, você está procurando coisa onde não existe, como que era para você? Conta pra gente um pouquinho sobre isso. Foram alguns episódios, né? Não foi só um profissional. E isso vai trazendo para você uma grande dúvida, né? Você duvida de si mesma, né? Vai te deixando, meu Deus, será que eu realmente estou procurando um problema que não existe? E é isso, né? Os profissionais olharem para mim e falar, tá vendo, mãe? É falta de estímulo. Ainda culpa a gente. Exatamente, né? Porque era uma experiência nova para mim. Eu já tinha duas meninas que não foram, nunca precisaram de auxílio em fonoaudióloga ou terapia. Então, também era uma caminhada nova para mim. E mesmo com o pediatra, que é onde a gente pensa que vai ter aquele início, né, de observar, ele só falava para mim, não, mas menino é mais lento, menino demora mais. Então, eu não fui orientada. Eu fui, sim, em conversas e observando os comportamentos do Davi e outras pessoas falando para mim, olha, dá uma olhadinha. E aí, nisso vai... E aí, quando você vai procurar o profissional, você sai de lá com uma lista de exames e, na verdade, sem nada assim para te acolher, para te explicar. Então, foi muito, assim, lento, né, na minha experiência.
que eu vejo, né, como profissional de saúde, né, e o que eu vejo hoje é uma necessidade, né, dos profissionais para irem para além da técnica, Sim. né? Olhar para essa mãe, né? Olhar para um lado humanizado, tanto na hora de Exato. dizer, mãe, talvez, né, não seja isso, como também na hora de dar o diagnóstico, né? Eu acho que a gente tem, enquanto profissional de saúde, seja médico ou terapeuta, uma responsabilidade muito grande com a família. E às vezes os profissionais, eles ficam muito focados ali no atendimento clínico, na parte técnica, e esquece de ter esse olhar amplo sobre a família, né? Então, às vezes o profissional chegou até você e falou, olha, não é isso, mas não cabe a ele, né? Cabe, olha, se existe um atraso, então eu vou trabalhar em cima desse atraso e nós vamos juntos descobrir, né? E assim como o médico chegou para Maiara e falou, olha, não vai andar, mas quem é você, né? Existe um Deus maior. E assim, eu mesma tenho o maior privilégio de ter, né? Quando eu conheci a Maiara, eu não era casada, eu me casei depois. E os meus dois, a daminha de honra e o menininho também que acompanhou, são meus pacientes que estão comigo há muito tempo. E ambos não andavam quando começou o tratamento comigo, né? E hoje, através de toda a equipe interdisciplinar, os dois entraram andando no meu casamento. Então, assim, o momento mais emocionante para mim do meu casamento foi ver o meu filho levando as alianças e ver as crianças entrando. É tanto que a gente pediu, né, para entrar depois, porque eu queria vê-los entrando, né? Normalmente eles entram primeiro. Aí eu falei, não, eu não quero. Eu quero depois, porque eu quero ver os meus meninos entrando. E foi, assim, muito emocionante pra mim, pro meu noivo, porque a gente acompanhava e a gente sonhava com esse momento, né? E isso é olhar pra família. Sim. Isso é olhar pro desejo da família. Lógico que tinha um desejo muito profundo meu, né? Mas que a gente, enquanto profissional de saúde, possa olhar para as famílias num todo. Porque a gente não consegue tratar a criança sozinha se a gente não tratar essa família, né? Isso é muito Perfeito, e o importante. seu trabalho reflete muito isso, né? Temos um quadro agora muito especial, que é No Tempo da Mãe Atípica. Ou seja, ó, Muito rápido. Rápido. Bate e volta. E eu vou começar com você, Maiara. Uma palavra para o choro da Mari que hoje você entende. Dor. Ela sentia muita dor. Leila, como que você se sente quando observa hoje o Davi focado nas placas de carro? O Davi, quando ele começou com esse foco... é rápido. Bate e No Tempo da Mãe Atípica. É que, assim, já mudou muito os focos dele, né? Ele já cresceu, então, assim... Mas hoje a gente fica, todo mundo, a família, empenhada em aprender. Sim. Maiara, um medo que você venceu. A morte. Eu tinha muito medo que ela morresse. Leila, um momento que você sentiu que Deus atendeu seu coração. Quando me enviou o Davi. Para as duas agora. Maternidade atípica é? É uma caminhada difícil, mas que é cheia de amor, né? E que a gente vive um milagre a cada dia. Então, assim, é difícil? É difícil, não quero romantizar a maternidade. Mas a gente vive um milagre todos os dias. Pra mim, maternidade é isso, é típica. Pra mim, é a fragilidade e, ao mesmo tempo, uma fortaleza. Né? Me trouxe essa vontade de aprender e saber que a gente não sabe tudo. Gente, agora a gente vai falar um pouco de vocês. Um dos objetivos desse livro era esse, né? Tanto é que a gente puxou a orelha de vocês em vários momentos. Sim. Não é para falar de filho, é você. Sim. Volta aqui, não é para ficar contando tanto sobre o filho, né? E aí a gente tá aqui para trazer esse retrato de mulher, né? Que a gente desde o começo dessa entrevista já exaltamos isso, né? O quanto que vocês estão posicionadas em si, então vocês vão responder assim com categoria essa parte. Então eu vou começar falando com você, Maiara. Você relata que se anulou tanto que chegava às terapias sem pentear o cabelo, vivendo em função da Mari 24 horas por dia. Como foi o estalo de perceber que para cuidar bem dela você precisava voltar a se enxergar como mulher e aceitar ajuda? Como foi para você? Na verdade, eu acho que não foi um estalo, foi um processo.
porque eu faço terapia já tem 4 anos, né? Os 2 primeiros anos da Mariana, eu falava, não, eu vou conseguir, eu sou forte. E eu não falei, eu não preciso de psicólogo. Eu falo demais, eu preciso das minhas amigas, então eu não preciso de psicólogo, né? E a psicóloga, a terapia, foi um divisor de águas. Porque ela sempre me falava, se você não estar bem, se você não fica bem, a Mariana não vai ficar bem. Sim. Porque você reflete nela. Que importante isso, né? Então, assim, é muito... eu sei que muita gente não tem condições de fazer a terapia, mas aquelas pessoas que pode fazer, façam. É muito importante. Só que, ao mesmo tempo que eu fiz terapia, tem 4 anos que eu faço. Mas essa chave, essa mudança, não foi assim há 4 anos atrás. Foi muito recente. Foi do ano passado para cá, que ela sempre nas sessões falavam, né? E aí eu fui entendendo, porque é difícil, você entende, você tá assimilando, mas você não coloca em prática. E eu só fui colocar em prática recentemente, do ano passado para cá. Esse ano eu coloquei metas, que a Mariana ia fazer as atividades dela, mas que eu também precisava do meu tempo. Que eu precisava fazer algo que seria só para mim, né? Então, assim, não foi um estalo, foi um processo e eu devo a isso às terapias. Que lindo isso, muito importante. Leila, nesse contexto, né, de maternidade, você tem 2 filhas, um filho, você tem neto. Como que é para você os momentos que você se dedica a si mesma? O que você faz? Quando você não faz, o que você percebe, né? Esse autocuidado. Qual que são os movimentos de autocuidado que você faz? Eu comecei também a cuidar de mim com a questão da terapia também. Eu acho que a saúde mental para a mãe atípica é essencial, né? E é o meu momento. Também gosto de praticar esporte, né? Eu acho que nós precisamos praticar esporte, seja qual for, né? Eu gosto de boxe, mas e tem kickbox também, que eu já pratiquei 9 anos. Mas ou então dançar, ou fazer qualquer coisa que eu também penso que além de tudo isso, mãe e avó, eu sou esposa e eu sou a Leila, né? Então eu tenho buscado mais esse momento. Hoje eu não quero fazer tal coisa, hoje eu não quero cozinhar, hoje eu não quero, sabe? Hoje ter essa flexibilidade, que tá tudo bem, amanhã eu continuo. Hoje eu vou parar e amanhã eu continuo. E é interessante quando você traz, né? Eu também sou esposa, porque é muito comum, né? Eu vivencio diariamente essa maternidade atípica, escutando as mães, e eu vejo o quanto as mães trazem essa dificuldade de ser esposa, né? De estar num relacionamento, ou por muitas vezes, né? A gente tem muitos casos de abandono, isso é um fato, os pais, eles acabam indo embora e a mãe tendo que lidar com tudo, mas os que ficam, a mãe também fica, eu realmente não sei, eu preciso mesmo me doar pro meu filho. E não consegue ali organizar esse relacionamento, né? Inclusive, Maiara começou chamando o quê? Meu bem? Meu bem. É porque antes ele era o meu bem. Depois ele é o pai da Mariana. Mas continua, tem que resgatar meu bem. Hoje eu preciso do meu bem. Eu passei muito tempo sem falar meu bem. E agora eu já tô voltando a chamar ele de meu bem. Quero até ver depois, hein? A hora que precisa do meu bem em ação. Mas eu acho que também é igual a Maiara falou, é um processo. Que naquele momento a gente tem a questão do diagnóstico e tudo como vai ser, essa turbulência, e depois vai apaziguando, a gente vai conseguindo dar uma respirada. Pode levar 1 ano, 2, mas a gente não pode desistir, né? Não pode desistir. Sim. E aí, eu vou fazer mais uma pergunta para você, Maiara. Você mencionou que a Mariana não determinaria a felicidade da sua família. Qual retoque você deu na sua fé para conseguir voltar à igreja e entender que não era um castigo, mas uma missão de amor? Que mensagem você deixa? Olha, eu acho que esse retoque de fé que eu tive foi um processo também, né? Eu precisava, eu acho que a maternidade atípica você precisa de um profissional
mas você precisa também a religião e você se pegar com Deus, porque se você não sem ele você não consegue nada. E eu sempre falo que ser mãe atípica, você tem que ter Deus, porque é humanamente impossível a gente passar por tudo que a gente passa se não é Deus colocando as pessoas, colocando pessoas para nos ajudar, nos orientar, ou então nos segurando. Todo mundo pergunta, Mayara, como que você consegue carregar a Mariana? Falei, gente, eu carrego e Deus vai segurando nas costas, porque realmente é Deus. Então, assim, hoje eu me sinto uma filha amada e privilegiada de Deus. Então, assim, tudo é em honra e para a glória de Deus, porque é só Ele. Leila, tem um trecho da sua história que é muito inspiradora, que você diz assim, que aprendeu que cuidar do outro significa, às vezes, aprender a cuidar de si primeiro. Hoje, né, você falou um pouquinho sobre os seus cuidados. Quais são hoje, assim, os seus desafios ou suas expectativas para essa fase de crescimento do seu filho? Essa questão da gente se olhar, né? Eu acho que conta muito no desenvolvimento da criança também. Da criança, né? Dos filhos em geral. Porque eu sempre escutei que filho queria ver mãe bem. Então, o meu filho, ele sabe, pela minha respiração, como eu estou. Sente, né? Sente. Então, eu fico tentando olhar para o meu lado psicológico, para a minha saúde mental, para que a gente consiga passar juntos, né? Os desafios que ainda estão por vir, né? Que ele ainda é uma criança. Então, eu acho que eu ainda tenho, né, um caminho longo, né? Que eu não sei como vai ser. E também me fez entender melhor o propósito de ser mãe mesmo, sabe? Porque eu fui mãe das meninas, eu sou mãe das meninas, eu criei até ter o diagnóstico do Davi, então eu nunca tinha parado para pensar em como era Leila mãe. E hoje eu valorizo cada passo que a gente conseguiu, né? Eu com as minhas filhas, eu com o Davi. Eu acho que é muito importante a gente se dar crédito. E por falar em se olhar, né? Porque ela falou sobre isso, cada uma pega um espelho desse, respire profundamente. Meninas, Ai, não quero chorar. Vamos lá. Rápida. O que vocês se veem? Então, assim, quem é a mulher que vocês veem hoje nesse espelho? É uma mulher que tá conseguindo vencer as batalhas, que amadureceu muito, que é a mãe da Mariana, mas também é a esposa do Adriano, né? E que eu acredito que eu seja mais feliz hoje do que antes dela. Então, ela é a minha grande missão de vida, é ela. Então, eu sou uma pessoa melhor por ela. Eu vejo você. Bom, eu vejo a Leila forte, que todo mundo sempre falou, intitulou, Leila é forte. Mas eu vejo sim, eu sinto essa mulher forte e que inspira as minhas filhas, principalmente. Que quer um futuro melhor, um mundo melhor para as minhas netas. Eu sonhava em ter uma irmã e Deus me agraciou com 2 filhas e com 2 netas. E também consegui ter essa família saudável, né? Porque eu tinha um sonho de ter uma família saudável. Eu acho que, junto com meu marido, a gente conseguiu trazer isso para os nossos filhos. Que ótimo, gente. Gente, inspirador. Tudo que vocês trouxeram aqui com o coração de vocês, com a alma de vocês, é inspirador, né? Então, que essa oportunidade de trazer essa história para o papel e compartilhar com outras pessoas tenha servido primeiro para cada uma de vocês, que eu tenho certeza que tocou de alguma forma, né? Transformou vocês também. E aí vocês já viram que nós temos aí uma aquarela de cores, porque nós vamos montar
nossa obra de arte. E eu vou fazer mais uma última pergunta para você, tá, Mayara? E após responder, você pode ir até a nossa árvore e deixar ali sua marca, colocar seu nomezinho, tá? Mayara, se a sua história com a Mariana fosse um quadro, qual título você assinaria nele hoje? Que título você daria? Filhas amadas e guardadas por Nossa Senhora. Leila, uma pergunta para a gente finalizar. Para o mundo, para as mulheres, para as pessoas que ainda têm medo do diagnóstico, qual que é a sua mensagem? A mensagem que eu deixo sobre o diagnóstico é que ela liberta. Porque a partir do diagnóstico você vai atrás da informação, você vai se autoconhecer também no meio da dificuldade que é enfrentar o novo, mas é libertador. Para mim foi, para minha família também. E a gente gostaria de agradecer vocês, né, pela dedicação, pelo tempo, por aceitar esse desafio de colocar a história de vocês em um capítulo do nosso livro, né? Esse livro é de todas vocês, é nosso, é de mães que enfrentaram grandes desafios e que com certeza vão transformar muitas vidas a partir desse livro. Gratidão. Com certeza foi um momento emocionante ter vocês aqui. Conforme eu disse desde o início, ver vocês lindas, transbordando a luz que já tem aí dentro de vocês. E com a certeza de que essa história contribuiu para isso, né? E essa verdade vai chegar no coração de muitas mães. Muito obrigada. Obrigada Obrigada. pelo convite.